Cangaço, um dos maiores movimentos sociais do Brasil. 2 séculos desde o seu surgimento, até que estudos nos dias atuais revelam suas ações e seu modo de vida, permitindo que várias áreas da ciência possam ser articuladas sobre esse movimento social. Inúmeros olhares podem abranger esse tema: filosofia, antropologia e em especial a sociologia. Mas você já se perguntou quantas mais áreas podem ser usadas para estudar esse tema? Será que as ciências da natureza podem abordar o cangaço como objeto de estudo? Você ficaria surpreso em saber que a química pode ser usada para abordar esse tema. A pesquisadora na área de farmácia e química e também professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Lourinalda Silva, explica o que é a química e como ela pode ser usada para estudar diferentes contextos. A química é uma ciência da natureza, né? Que eu considero como uma ciência que move a vida, né? Então, quando eu estou falando agora, né? Que está tendo sinapses, né? Neuronais, que está propiciando isso. E se não fosse o ATP, eu não estaria falando agora, né? E à medida que eu estou falando, eu estou respirando, né? Então, eu estou respirando o quê? Eu estou respirando oxigênio, que é uma molécula, né? E eliminando gás carbônico, que é outra molécula. E através do gás carbônico, a gente vai ter a fotossíntese, as plantas vão estar produzindo substâncias, né, macromoléculas especializadas, biomoléculas especializadas, e que a gente vai se alimentar dessas biomoléculas para transformar em moléculas complexas e moléculas simples, né? Então, a química é a ciência da vida, né? A ciência da natureza que realmente ela consegue transformar, né, dar significado à vida. É quando você sente o cheiro do limão e da laranja. Você saber que o cheiro do limão e da laranja está relacionado ao limoneno, né, que é uma molécula, um óleo essencial, e que a gente consegue distinguir o cheiro do limão e da laranja por causa de um carbono assimétrico, né, que é o que diferencia uma molécula da outra. São enantiômeros, né, são estereoisômeros. Então, a química, ela perpassa por todas as fases da nossa vida, né? Ela faz parte da natureza, ela está inserida na natureza. Então, a gente vivencia essa química todos os dias, porque nós somos essa química, né? Nós somos um exemplar, né, diferenciado, tecnológico, né, dessa química. Você já observou que a química está presente em inúmeras situações do nosso cotidiano? Desde o simples preparo de uma bebida quente até milhares de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Além disso, ela está presente em diversas áreas de estudos, como a medicina, farmacologia e demais áreas da saúde. Na farmácia, por exemplo, são estudados compostos que provocam reações químicas no nosso organismo, ajudando a tratar diversos tipos de doenças e enfermidades. Mas nem sempre foi dessa maneira. Durante séculos, os indivíduos sempre precisavam de tratamento antes mesmo do advento da farmacologia no Brasil. Dessa forma, os tratamentos sempre foram realizados por ervas medicinais, e um dos povos que usufruíram desse tratamento foram os cangaceiros. A origem da ciência do cangaço, né, ela dialoga muito com a ciência sertaneja, né? A ciência do semiárido e a ciência da caatinga, né? Porque a natureza por si só, ela já é a ciência, não é? Então, o fato de a gente estar no semiárido, né, estar na caatinga, que é um bioma que você não encontra em qualquer lugar no mundo, e a diversidade, né, a biodiversidade que a gente tem na caatinga, lembrando que a biodiversidade da caatinga não é só a questão da fauna e da flora, é a biodiversidade cultural, não é? Porque a rezadeira, a bezedeira, a parteira, os raizeiros, as mesinheiras, né, como é muito falado mais na região do Ceará, isso é também ciência, isso também é biodiversidade cultural, não é? E com a colonização, principalmente europeia, muitos desses saberes foram perseguidos, né? Eles foram destruídos, né? Eles foram dizimados, e não só foi dizimado e está sendo, né, a nossa flora e a nossa fauna no Brasil, mas também as mentes. Então, tem plantas que a gente não sabe mais da existência delas, mas elas estão lá, porque as mentes foram colonizadas e fizeram com que a gente caísse no esquecimento sobre os saberes e práticas dessas plantas, quando foram perseguidas as curandeiras, as parteiras e as bezedeiras, as rezadeiras. Então, neste documentário, vamos entender como a química esteve presente na vida do cangaço através da sua medicina e seus métodos.
além de compreender a origem desses métodos que têm influência direta dos povos indígenas. O pesquisador e escritor do cangaço, Anildo Mar, traz algumas informações sobre o modo de vida dos cangaceiros. O que caracteriza o cangaceiro, o homem sertanejo que se torna cangaceiro, é o seu modo de vida. E eu destaco nesse modo de vida estar em grupo, ou pequeno ou grande, ser nômade, efetivamente não ter residência. Então, as coisas do cotidiano dele, a alimentação, era na caatinga, o preparo de suas vestimentas era na caatinga. Em alguns momentos encontravam algumas residências, algumas casas de fazendeiro ou de vaqueiro, de morador, de trabalhador, em que servia de amparo para alguma necessidade, né? Ou de alimentação, ou de cuidar da saúde, de ferimentos ou alguma doença adquirida, ou de preparo de roupa, preparo de alimentação, né? Ou de preparo das armas, ou como ponto de encontro. Mas o modo de vida dos cangaceiros, ela carrega basicamente essa característica de viver itinerante, de viver vagueando, ou normalmente, como eles diziam, de viver navegando nas caatingas. Devemos entender que a medicina do cangaço não foi criada pelos próprios cangaceiros, mas sim uma mistura complexa de conhecimentos repassados tanto pelo sertanejo ao longo dos anos, quanto dos conhecimentos das comunidades indígenas do Brasil. Dessa forma, podemos enxergar a medicina do cangaço como um conjunto de saberes de várias fontes diferentes. O conhecimento das práticas de cura na natureza, nas orações, ela não é uma invenção do homem sertanejo. É preciso a gente primeiro entender como se inventou o homem sertanejo. Os nossos colonizadores vieram da Península Ibérica. Aqui encontraram os indígenas. Tem os povos que vieram da África. Então essa mistura do índio, dos indígenas, dos povos da Espanha e de Portugal, que já vem com toda a influência judaica, eles encontraram na natureza o que há milhares de anos já estavam disponíveis. Uma das características da farmacopeia do cangaço era o uso de plantas medicinais para tratamento de ferimentos e enfermidades que ocasionalmente aconteciam. Muitas dessas vegetações podem ser encontradas em feiras de produtos naturais ou até mesmo no quintal da maioria das casas. E para cada enfermidade havia uma vegetação específica. Podemos ver alguns exemplos. Para a hemorragia era usado o suco de arnica. Para a cefaleia, que era a dor de cabeça, usava-se folhas de algodão aquecidas combinado com mascar de gengibre. O chá de boldo também pode ser usado para gastrite e má digestão. Mas para cada uma das espécies vegetais usadas em algum tratamento, há sempre um princípio ativo responsável por esses efeitos de cura no corpo humano. Muitos deles presentes nos chás, que são resultantes das infusões de plantas. Essas espécies contêm propriedades medicinais devido à presença de flavonoides, catequinas, polifenóis, alcaloides, vitaminas e sais minerais na sua composição química. O chá de boldo mencionado anteriormente, da espécie Pinnemus boldus, tem em um de seus princípios ativos o eugenol. O eugenol é uma molécula que tem 10 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A IUPAC nomeia esse composto como propenil metoxibenzenol. Como você pode ver, essa molécula de princípio ativo tem em sua estrutura um fenol com diferentes substituintes, sendo eles mais de um grupo funcional, um éter e um agrupamento alqueno. O que configura a estrutura fenol dessa molécula é a presença da hidroxila ligada ao anel aromático. Assim, o boldo apresenta um benefício contra desconfortos abdominais,
e atividade antimicrobiana hepática e digestiva, resultando no seu uso na medicina popular. Os seus princípios ativos estimulam funções hepáticas, ajudando o fígado a trabalhar de forma mais precisa. Até o momento, você pode perceber que a química sempre esteve presente entre os cangaceiros de inúmeras formas possíveis, mesmo sem eles sequer soubessem do que se tratava uma molécula, sendo a sua farmacopeia uma rica fonte de formas de estudar a química através do uso de plantas medicinais. Ainda existem inúmeras espécies vegetais usadas na medicina do cangaço. Um outro exemplo do que podemos trazer é o chá feito a partir do capim-cidreira, Cymbopogon citratus. Nele, existe um princípio ativo representado pela molécula citral. A IUPAC a nomeia como dimetil-octadienal, que é configurado pela mistura de dois isômeros, geranial e neral. Nessa molécula podemos encontrar 10 átomos de carbono, 16 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O citral, presente no capim-cidreira, é um composto carbonilado, em que o átomo de carbono do grupo carbonila se liga a pelo menos um hidrogênio, o que caracteriza o grupo funcional aldeído. E nesse caso, os aldeídos, assim como as cetonas, caracterizam-se por possuir o grupo carbonila, um grupo em que o átomo de carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. Dessa forma, o princípio ativo dessa espécie vegetal proporciona diminuição da atividade motora, que provoca o aumento do tempo de sono, além de promover a regulação do vago simpático, que é o sistema responsável por batimentos cardíacos, dilatação da pupila e pressão sanguínea. Até o momento, já vimos a presença da química nas espécies vegetais usadas na medicina do cangaço, mas com certeza essas técnicas não são de domínio restrito dos cangaceiros. Além desses conhecimentos da farmacopeia terem sido originários de povos indígenas, aprimorados pelos homens do sertão, e serem usados por cientistas de áreas como farmácia e medicina. Nós, da civilização atual, também fazemos uso dessas plantas para obter o benefício medicinal no nosso organismo. Dessa forma, um dos chás mais comuns utilizados, tanto no tratamento natural quanto na farmacopeia do cangaço, é o chá de erva doce. Essa espécie vegetal é também usada para problemas intestinais leves, como digestão abdominal, cólicas e até mesmo flatulência. Todo esse efeito não é por acaso. O que causa a reação biomolecular é o princípio ativo chamado anetol. No Pimpinella anísio, esse composto presente tem o nome dado pela IUPAC de metoxipropenilbenzeno. A molécula do anetol é uma estrutura caracterizada por ser um composto aromático, com uma fórmula molecular caracterizada por 10 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E como você pode observar, o anetol apresenta em sua estrutura química insaturações e também a presença do grupo funcional éter, tendo como característica principal a presença de 2 radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio. Hoje, a Organização Pan-Americana de Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, que são as nossas instâncias maiores em relação à saúde no mundo, ela já consegue reconhecer, e a pandemia ela trouxe isso muito forte no último encontro que a gente teve de medicina tradicional e complementar, que foi o Encontro das Américas. A gente conseguiu entender que se não fosse essas práticas, em uma questão mundial, a gente não teria avançado no tratamento do Covid, por exemplo. Porque a gente sabe que um processo viral, ele não tem cura, a não ser que seja a prevenção através das vacinas, Mas foi diagnosticado que a prática de yoga, muitas benzedeiras fizeram vencimentos e rezo à distância, Então, quando a gente vai entender o que é um reiki, que tem uma visão mais asiática, e o que é um rezo e o que é um benzimento, a gente consegue perceber que cientificamente e de forma quântica elas são muito próximas, Que é você mentalizar a cura de uma pessoa à distância, falar o nome dela. É feito no rezo a gente entoar um mantra, Então quando você entoa o Aum, que é o som universal, e você entoa o Pai Nosso, você está entoando um mantra, Você está mandando, emanando energias para essas pessoas quanticamente, para o processo de cura. Então, hoje a gente consegue entender que tem a medicina tradicional, tem a medicina complementar e tem a medicina integrativa,
e que a gente pode integrar todas essas medicinas e que todas elas são legítimas no seu lugar, não é? Como a gente, academia, a gente vai entender isso? A gente vai entender isso vivenciando isso com as comunidades, não é? Porque quando a gente teve todas essas melhoras, por exemplo, a apiterapia, até então a apiterapia, que está prevista dentro do SUS, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, poucas pessoas acessam a apiterapia. E o que é a apiterapia? Utilizar o mel, utilizar o própolis. E o própolis foi uma das substâncias, né, que a gente chama de um zooterápico, porque ele é feito a partir de um animal, né, de um inseto. Então, na zooterapia, o própolis estava sendo usado no mundo inteiro, né? E a gente tem comunidades que jogam a parte melhor, que é do própolis, fora porque não sabia utilizar. Então, como a gente vai, como ciência, contribuir nisso? A gente vai dizer, olha, isso que você está jogando fora é um medicamento. Então, vamos agora transformar isso em medicamento. Então, essas boas práticas de produção, a gente, como universidade, pode chegar junto às populações que têm o mais importante, que é a matéria-prima, o mais caro, eles produzem, né? As matas produzem, as abelhas produzem, né? E a gente lá pegar esse material que é jogado fora, porque eles ficam só com mel, e dizer que isso aqui é um medicamento que ativa a imunidade, que é prevenção, né? E o que combate uma virose é a imunidade. A própria vacina, ela faz isso, ela estimula a nossa imunidade, né? Assim, o movimento social do cangaço não é apenas estudado pelas ciências humanas, mas pode ser abordado pelas ciências da natureza ao observar muito das suas práticas, como a sua farmacopeia. Essa prática, caracterizada principalmente pelo uso de espécies vegetais como alternativa para o tratamento de enfermidades e doenças, pode gerar estudos na química e na farmácia, ao observar os compostos e princípios ativos das ervas medicinais, abordando moléculas e observando suas estruturas, características físico-químicas e reações biomoleculares responsáveis pelos efeitos e eficácia nos tratamentos que a erva medicinal em questão é proposta.